A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos hoje, quinta-feira, espero que o Senhor abençoe muito a sua quinta-feira, mais um dia que Ele nos deu pela sua misericórdia. Somos gratos a Ele por esse dia e somos gratos por estar aqui agora, gravando mais um vídeo de leitura diária da nossa lição número 12. Quando eu tive a ideia de começar a fazer essa leitura diária, foi para auxiliar, para incentivar os alunos da escola dominical, jovens e adolescentes, a terem o seu momento diário com a palavra, para que através da leitura, do aprendizado, quando eles começassem a aprender, quando eles começassem a ver as verdades reveladas nos textos, eles começassem a se interessar e ter esse contato com a palavra de Deus, que com certeza muda a vida, muda o dia, ele acrescenta muito em nossas vidas, principalmente na formação do nosso caráter cristão, nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a vida eterna consiste em conhecer, eu disse conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e ao seu Filho, quem Ele enviou para nos trazer a salvação, nos resgatar das trevas e da morte e do pecado. Então, se nós não conhecermos ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho, não temos a vida eterna. Então, eu quis gerar neles esse interesse em conhecer o seu Deus e o seu Salvador. E aí, eu comecei inicialmente fazendo vídeos sobre as leituras e colocando no grupo do WhatsApp. Mas como o conteúdo já estava ali, já estava pronto, eu já fazia uma edição, uma breve edição e colocava lá, eu comecei a colocar no YouTube, em um canal que eu já tinha há 10 anos atrás, mas tinha parado. E aí eu falei, por que não? Vou colocar no YouTube. É só gerar um link e facilita a vida, ainda pode ser compartilhado. E o próprio YouTube, de acordo com a procura das pessoas em algum assunto específico, ele mostra o meu vídeo para outras pessoas. E, meus irmãos, se esse vídeo, se essa leitura diária, se este canal tem te abençoado, compartilha, curta, comenta, porque tudo isso gera algoritmos lá no YouTube que faz com que eles peguem este canal, Atalaia, e mostrem para outras pessoas. E aí a palavra de Deus, ela continua sendo espalhada, porque essa é a nossa missão, pregar a tempo e a fora de tempo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, não esqueça, dá uma curtida, não custa nada, compartilha, comenta, fique à vontade. Mas se tem te abençoado, eu estou te pedindo que se você puder nos ajudar, isso ajuda muito. Não só a mim, que vejo, né? Nós começamos aí com menos de 10 pessoas e agora nós já passamos dos 160 e não tem tanto tempo assim. Então, 160 é um número muito bom de inscritos, né? Nossos vídeos têm aí uma média de 30 visualizações, ou seja, nós temos aí 30 pessoas que assistem os nossos vídeos e isso para mim já é muito bom, porque como eu disse também para vocês, esse momento aqui, ele é muito enriquecedor para mim. Eu tenho um momento com a palavra de muita qualidade. Eu tenho um momento com o Espírito Santo, porque eu chamo ele para estudar comigo, para me ensinar, para que eu possa também falar algo que seja da parte de Deus para os irmãos. E isso tem sido muito bom para mim, para a minha vida, no meu crescimento, no meu fortalecimento nessa caminhada de santificação, que nós sabemos que se não for dessa forma, se não for pela palavra, nós não conseguimos nos santificar. Nós já vimos isso aqui em estudos passados. Então, o crescimento é inevitável, o conhecimento é inevitável e o conhecimento facilita muito a nossa vida, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, para andar nesse caminho, tem que ser pela verdade, senão não chegaremos à vida. Amém? Então, vamos para a nossa lição número 12, quinta-feira, o tema da nossa lição, do julgamento à ressurreição. O texto áureo, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. A verdade prática é que, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Na leitura de segunda-feira, que está lá na playlist número 12, no canal, nós falamos muito sobre o texto áureo, né? A gente dá uma destrinchada em todo o versículo e também na verdade prática, e nós explicamos bem
sobre isso. Essa lição hoje está falando do julgamento, que Jesus foi levado para um julgamento, aí segue toda a crucificação, morte até a ressurreição. Essa lição fala disso, e aí os textos que o autor nos disponibiliza é para que a gente entenda melhor sobre todo esse contexto. Hoje a leitura está em João, capítulo 18, versículo de 1 a 14. Lembrando também que todo esse trimestre está muito baseado, praticamente todo, focado no livro do apóstolo João, no Evangelho de João. Amém? Então vamos lá. João 18, versículo de 1 a 14. O tema que ele deu para hoje foi a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Vamos ler os textos. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles, entre parênteses. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco, também entre parênteses. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Esse é o momento em que Jesus, logo após ter orado, como nós vimos ontem, e nós vimos também na lição número 11, na segunda e no sábado da leitura número 11, que fala sobre a oração de Jesus, a oração onde ele orou por si mesmo, pelos discípulos e por nós, todos os que creram na mensagem de salvação. E aí logo depois de orar, como você viu aqui no versículo 1, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. O vale do Cedron era um vale. Um vale é uma parte baixa entre morros, entre montanhas, entre montes, e ali inclusive tinha um córrego também, era o córrego do Cedron. E o olival, para onde Jesus estava indo, porque era caminho quando Jesus atravessava o vale do Cedron, ele chegava no Getsêmani, que era o olival. O que é um olival, meus irmãos? Acredito que muitos saibam, mas um olival era um lugar das oliveiras, uma plantação de oliveiras, né? Onde se colhia as azeitonas, oliveiras são azeitonas, onde se colhiam as azeitonas, e ali também era o Getsêmani. O Getsêmani significa prensa, local da prensa. Então, ali mesmo era colhido, naquela plantação de oliveiras, aquela plantação de azeitona, era colhido a azeitona e prensado o azeite. Ali era o lugar da prensa. E o Senhor, como nós vimos aqui, ia muito lá com os seus discípulos. Ali Jesus fez muitas noites de oração, muitas vigílias de oração. Nós conhecemos algumas pela palavra de Deus. E aqui diz assim, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival,
levando consigo um destacamento de soldados, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus e levando tochas, lanternas e armas. Engraçado, não tem nada de engraçado, mas quando a gente lê, e João ele destacou, né? Ele colocou ora, vírgula, Judas, vírgula, o traidor, vírgula, sabia que Jesus estava lá. Por quê? Jesus, ele conhecia aquele lugar e ele sabia que Jesus ia muito lá para orar, falar com Deus. Judas, ele estava ao lado de Jesus. Judas era discípulo de Jesus. Judas era o responsável pela parte financeira, era o tesoureiro de todo o recurso financeiro que Jesus tinha. Ele era um deles, mas ele não estava com eles orando ao lado de Jesus. Ele tinha que estar lá. Não, a cabeça dele nunca esteve ali. A cabeça dele, o coração dele nunca esteve com Jesus. Judas sempre teve sua cabeça no dinheiro. Ele não era honesto nem enquanto andava com Jesus. Judas não queria Jesus. A mente e o coração de Judas, ela estava no dinheiro. Tanto que ele foi oferecer, entregar Jesus e ele foi subornado por 30 moedas de prata. Ele não estava com Jesus para orar, ele não estava com os discípulos, ele estava lá entregando Jesus, traindo Jesus. Vou só dar uma passadinha em um tema polêmico, né? Sobre Judas ser traidor e sobre Judas ser filho da perdição, como a própria palavra diz, o próprio Cristo diz, porque algumas pessoas usam muito isso para falar que Deus condenou Judas, né? É literalmente isso, não tem uma outra explicação. Não tem uma explicação bonita para as pessoas que acreditam que Deus condenou Judas à perdição para que a história se cumprisse. Não, meus irmãos, nosso Deus não faz dessa forma. Antes, o nosso Deus não quer que nenhum se perca. Mas nós não somos obrigados por Deus a aceitar a palavra da verdade, a aceitar Cristo, a aceitar que Cristo é o Filho de Deus. Não somos. O nosso Deus é digno. O nosso Deus não nos obriga a nada. Judas não quis Jesus. Mesmo estando ao lado de Jesus durante todo esse tempo, mesmo vendo todas as maravilhas que Jesus fez, toda a verdade pregada da boca de Jesus era o próprio Deus. Nós vamos ver aqui mais uma manifestação de poder do Cristo, que era o Filho de Deus. E Judas viu tudo isso. E mesmo assim, Judas preferiu o dinheiro. Nós conhecemos quando o próprio Cristo disse: é impossível servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. E Judas escolheu o dinheiro. Judas seguiu para lá, sabendo que Jesus estava lá, com um destacamento de soldados romanos. Então acredito eu que não eram uma quantidade muito grande de soldados, mas era uma quantidade considerável para conseguir conter uma média de 10, 11 homens, 12 homens. Então vamos supor que eles mandaram o dobro, 2 para 1. Vamos supor que havia 25 soldados romanos, um destacamento, mais os soldados do templo, sob a autoridade do sumo sacerdote e dos fariseus. E aí quando esses homens chegaram, Judas os conduzindo, porque sabia que o mestre estava lá, Jesus já sabendo que eles vinham, Jesus se apresentou para eles não como quem tinha medo, não como quem era fugitivo e que devia alguma coisa para alguém. Porque, raciocinem comigo, Jesus é perseguido e ele sabia que estava sendo perseguido e que queriam a sua morte. Os soldados sabiam que estavam indo prender Jesus. Eles estavam como soldados, se forem bons soldados, nós sabemos que os soldados romanos eram soldados muito experimentados em batalha, soldados que recebiam treinamento. Eu imagino eles com cautela, tensos, porque toda a operação, toda a missão de um soldado, ela é tensa, que pode haver represária, poderiam ter flechas, poderiam ter lanças, poderiam ter espadas. Um bom soldado, ele pensa em tudo. Ele não vai de qualquer jeito. Então, eu imagino a tensão desses soldados indo prender um fugitivo, alguém que estava sendo preso para ser julgado, e o clima era tenso. E aí eu imagino a cena, eles chegando com cautela, com tochas, porque não tinha iluminação igual hoje, então era tudo na luz de tochas. E aí eu imagino não enxergando muito bem,
chegando, e Jesus, a atitude que Jesus tem é totalmente contrária ao que eles esperam. Naturalmente, um destacamento de soldados romanos, quando eles vinham prender pessoas, as pessoas também ficariam com medo, ou sairiam correndo, ou os atacariam, porque existia naquela época um grupo rebelde, onde um dos discípulos de Cristo participava deles. E o tempo todo eles vinham fazendo emboscada porque eles não aceitavam o domínio de Roma. Então eles eram um grupo que eles estavam sempre armando emboscada para os soldados e matando os soldados romanos. Era uma guerra, era um grupo de rebeldes judeus. Não vamos entrar nesse assunto porque é outro assunto, mas isso também acontecia. Então os soldados eles estavam sempre em estado de alerta também. Só que aí você imagina, o procurado vem até eles, naquele local escuro, com autoridade e falam: o que vocês querem? Vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré, sou eu. Ali Jesus falou com poder. Deus estava em Jesus. Deus e Jesus eram um, como nós vimos ontem. Jesus falou isso repetidas vezes, deixando bem clara a importância da unidade dele com o Pai, do Pai com ele e do Pai e ele em nós, para que haja plena unidade e o mundo saiba que Deus enviou Jesus e que a mensagem pregada pela boca dos homens aos quais foi deixada a missão fosse confirmada. Então, Jesus falou com autoridade: eu sou. E esses homens não esperavam por isso. Eles tomaram aquele baque, chegaram para trás e caíram por terra. Um homem que a gente veio prender se adianta até nós e pergunta: estão procurando quem? Jesus de Nazaré, sou eu. E a gente, com tamanha autoridade, a gente anda para trás e cai. Eita, peraí, não estamos lidando com qualquer um. E Jesus fez isso de propósito. A gente consegue perceber no texto que Jesus já estava protegendo os discípulos para que se cumprisse as palavras que ele disse, que não permitiu que nenhum se perdesse, nenhum daqueles que Deus deu se perdesse. O que quer dizer Deus deu? É que a palavra de salvação, a palavra que separa os homens do mundo, do pecado e das trevas, vem de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus proferiu tais palavras, as palavras de Deus, porque ele não veio aqui para fazer a vontade dele, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, e ele disse isso na oração passada, esses homens creram, esses homens entenderam. E então isso significa Deus dando para Jesus aqueles que ouviram a palavra vinda do Pai, através da boca de Jesus, eles creram e foram concedidos, porque nós também vimos em leituras passadas que Deus colocou sobre Jesus autoridade sobre toda a carne, para que Jesus desse vida eterna a toda a carne. Mas a vida eterna consiste em conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e ao Filho que Deus enviou a toda a carne. Mas a carne que não conhecer a Deus e não conhecer a Cristo não tem vida eterna. Então, os 11 creram e foram colocados em Cristo. Judas não creu. Judas não quis. Não conheceu a Deus e não conheceu a Cristo. Ou você tem alguma dúvida que se Judas tivesse conhecido mais profundamente, se a cabeça e o coração dele estivessem no Filho de Deus, no Deus Criador, na salvação, na ressurreição do último dia, ele teria traído Jesus? Não. Era muito mais forte a vontade de Judas pelo material. Jesus, sabendo que tudo isso ia acontecer, para proteger os seus que Deus os deu para ele, ele já agiu dessa forma. E mais adiante, Pedro, acredito eu também, que não só por amar Jesus, mas depois de ver mais essa demonstração de poder, e Pedro andava muito próximo de Jesus e via todo o poder que Jesus tinha através de Deus, através do Espírito Santo que desceu sobre ele, as maravilhas, os milagres que Cristo realizava através do poder vindo do alto para Cristo, ele se encheu de força, já estava preparado, porque ninguém anda com uma espada se não está com medo ou sabe que vai precisar usá-la. Meteu a mão na espada
partiu para cima de um dos soldados do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Você imagina comigo a cena. Será que Pedro era tão certeiro que ele mirou na orelha para cortar a orelha? Não, meus irmãos. Orelha é cabeça. Acredito eu que Pedro tinha total intenção de neutralizar aquele homem. Imagino eu que Pedro foi pescoço daquele homem. Foi no pescoço daquele homem. Não foi para cortar a orelha. Malcolm era um soldado. Com certeza tentou se defender e aí a espada só conseguiu acertar a orelha. E Cristo, ao ver isso, mais uma vez demonstrando autoridade, guarde a espada. E acredito que não foi de forma branda, porque você imagina o calor da situação. Guarde a espada, Pedro. Acaso você vai me impedir de eu beber o cálice que meu pai me deu? E Pedro se recolhe. Todos aqueles homens, além de terem caído no chão com a atitude de autoridade de Jesus, quando disse eu sou, já não estavam lidando, já tinham percebido que não estavam lidando com qualquer um. Mais uma vez, Jesus com autoridade, Pedro recua e ele ainda coloca, João não relata essa parte, mas os outros evangelhos relatam. Jesus cola a orelha de Malcolm de novo e todos veem. Com isso, realmente, eles deixaram com que os discípulos fossem embora. E ninguém mais foi preso, só ele. Você acha que os soldados atenderam a esse pedido de Jesus, quando Jesus falou, deixem esses homens ir? Você acha que foi por quê? Jesus já exerceu autoridade sobre os soldados que foram prender ele. Pode ter certeza disso. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Toda a autoridade sobre toda a carne. E Jesus usou para que se cumprisse o que ele disse na oração antes. Nenhum de vocês eu vou perder, a não ser o filho da perdição. Porque não quis, não foi porque o Senhor o condenou. Tenham certeza disso. O nosso Deus não precisa manipular resultados. Nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E por isso foi profetizado o filho da perdição. E filho da perdição pode significar muitas coisas. Um exemplo. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então você se associa como filho. Quando você mente, você se associa ao diabo. Então era isso. Ele se associou à perdição, porque ele não quis a salvação. Por isso ele era filho da perdição. E no nosso meio hoje nós temos muito. Quantas pessoas você conhece que são evangélicas, mas na sua família tem pessoas que não querem saber de Cristo? Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram no nosso meio, conheceram a palavra de Deus, participaram ali conosco do corpo de Cristo e de repente não quero mais. E foram para o mundo e hoje estão fazendo o que querem, totalmente contrário à vontade de Deus. Nós oramos por essas pessoas, né? Nós vamos até atrás dessas pessoas, mas a palavra de Deus também é clara. Aquele que já provou dos poderes do mundo vindouro, ninguém o traz de volta. O que eu entendo por essa palavra? Que ele tem que voltar por conta própria. Ele e o Espírito Santo. E aí ele decide na dignidade de Deus e volta para Cristo. É impossível que alguém o torne de volta. Assim diz a palavra de Deus. Esta pessoa conhece, esta pessoa sabe, esta pessoa foi convencida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz serviço pela metade. A rebeldia, a desobediência é que leva a pessoa para longe de Cristo, aquele que foi convencido. Então, meus irmãos, nós podemos orar, nós podemos abraçar, nós podemos buscar, ir atrás, visitar, mas saibam os irmãos que as pessoas que um dia provaram dos poderes do mundo vindouro, que conheceram e foram convencidas pelo Espírito Santo e um dia participaram desta glória, que se afastam, é impossível que alguém o torne de volta. Mas eu creio que ela
pode voltar. E o Senhor Jesus também disse: eu jamais o lançarei fora. Onde quer que anda, meu irmão, o que quer que faça, o Espírito Santo está 24 horas por dia exortando, convidando, chamando. Enquanto respirar e o coração bater, o nosso Deus não desiste. Amém, meus irmãos? Então, oremos para que o Senhor repreenda o espírito da morte, para que o Senhor repreenda todo o empecilho, tudo que o inferno se levanta para fazer contra a vida daquela pessoa. Nós podemos sim orar e repreender, ok, meus irmãos? Mas essa pessoa precisa reconhecer e colocar Deus no lugar que lhe é devido, como Senhor, único Deus verdadeiro, e a Cristo, o Filho que ele enviou para nos salvar. Amém, meus irmãos? E aí, seguindo no texto, assim o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. É interessante essa parte. Nós temos aqui uma referência lá em João 11, versículos 49 e 50. Eu vou ler para os irmãos. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Ou seja, vocês não sabem de nada? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Meus irmãos, quando eu leio esse texto onde Caifás disse que era melhor que morresse um homem ao invés de um povo inteiro, eu vejo uma hipocrisia tão grande nesses homens, porque eles estavam ali conspirando para matar Jesus. Por quê? Foi chegada a informação até eles que Jesus estava operando maravilhas, milagres, e as pessoas estavam seguindo Jesus, e Jesus estava dizendo as coisas de Deus, as coisas do céu, as verdades, e confrontando eles nos erros deles, que eram grosseiros. Eles tinham posições, meus irmãos, eles tinham posições de governo, eles tinham posições de boa vida, de grana, eles que davam as ordens, eles falavam e acontecia, eles andavam como verdadeiros reis na terra. Então imagina só perder toda essa mamata. Desculpa eu falar dessa forma, mas é o que eu vejo, a hipocrisia que eu vejo. Então o medo deles era esse. E aí eles começaram a usar a desculpa de que, olha, imagine se Roma descobrir um negócio desse, Roma vai tirar os nossos cargos, Roma vai tirar os nossos postos, Roma vai nos reduzir a nossa nação. Então, aí vem ele se aproveitando de toda uma situação, manipulando um resultado, né? Usando e abusando de uma posição que ele tinha de sumo sacerdote, e diz: gente, vocês não estão percebendo? É melhor morrer só um do que acontecer tudo isso de ruim que vocês estão esperando acontecer com todos nós. Aí ele vai e coloca a nação com a nação. Estavam preocupados era com as posições dele. Eles estavam preocupados era deixarem de ser importantes e passarem a ser pessoas comuns. Porque se Jesus acendesse a luz da verdade, como ele estava fazendo, o povo já estava começando a perceber que aqueles homens faziam muito ela colocar julgos e fardos pesados, com doutrinas de homens, como nós falamos ontem. Porque quando você não tem o seu coração voltado para a verdade, você deixa o seu ego, você deixa a sua vontade, os seus desejos sobressaírem. E aí você, para não perder posição ou para subir de posição, você começa a fazer coisa errada e que, desculpa o termo, se lasque o outro, porque o seu coração é voltado para a grandeza, o seu coração é voltado para a soberba. Então, Jesus estava revelando, Jesus virava e mexia, falava assim: vocês parecem sepulcros caiados, vocês são muito bonitinhos, arrumadinhos por fora, mas por dentro vocês são podres. Raça de víbora, ficam colocando peso, jugo sobre o povo, inventando leis, criando leis, e com isso deixando o povo carregando fardos pesados. Não queriam? O povo estava começando a abrir os olhos, então ele criou todo esse circo e disse: vamos matar ele. Pronto, ali ficou decidido matar Jesus. E Jesus sabia disso, né? Era para se cumprir a profecia, Jesus sabia disso,
E aí tudo isso nós vimos acontecendo aqui, até que eles foram levados a esse homem, o homem que decidiu matar Jesus. E aí, depois disso, Jesus foi condenado, foi entregue na mão de Pilatos e tudo aconteceu e você conhece bem a história. Mas, meus irmãos, uma lição muito poderosa que a gente tira de todo esse contexto, onde foi lhe contada aqui a história do que aconteceu, com alguns detalhes. Mas eu acho que a lição mais valiosa que a gente tira aqui é que nos dias de hoje, a começar em nós conhecemos, nós sentimos, nós estamos próximos de Jesus ou não. Somos crentes, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Nós frequentamos igrejas, nós trabalhamos na igreja, temos cargos, ministérios ou simplesmente somos auxiliadores. Estamos ali levantando as nossas mãos, adorando ao Senhor, orando, participando no reino de Deus. Mas nós temos que estar atentos para não sermos como Judas, porque tem muito Judas no meio cristão. Tem muito Judas. Tem muitas pessoas que estão no meio cristão, mas visando somente a posição, o dinheiro. Isso é fato. Existem muitos Judas no nosso meio, no sentido também de que estão ali vendo o poder, vendo o milagre, andando ao lado da verdade, andando ao lado dos discípulos, com os discípulos, mas que não participam, não conhecem ao Deus verdadeiro e ao Filho, o Cristo Salvador. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a Cristo, seu Filho. Então, nós precisamos estar atentos para que, mesmo vendo toda essa maravilha, conhecendo toda essa verdade de tão perto, a gente não fique alheio ou disperso, porque aonde Jesus está, ali nós temos que estar. Não com aqueles que querem matá-lo, não com aqueles que não o desejam. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua quinta-feira, que você possa ter gostado e entendido, a leitura do nosso texto de hoje, e a paz do Senhor Jesus.